Olá, pessoal. Nós estamos iniciando a disciplina de gestão escolar nesta unidade 1, trazendo muitos assuntos interessantes e que eu acho que vocês vão aprender bastante, né? Em primeiro lugar, né, quero dizer que para essa unidade foram escolhidos os textos de uma única professora, porque ela tem bastante já experiência sobre o assunto, que é a Maria da Glória Gon, né? E nessa apresentação, eu coloquei alguns vídeos que foram produzidos por ela, são 6 curtinhos vídeos, na qual ela dá um mini curso, né, falando sobre essa temática toda e que vale muito a pena vocês assistirem, tá? Então, como eu expliquei na guia que eu coloquei lá para vocês, nós temos alguns objetivos, né, em relação ao aprendizado de vocês e primeiramente, é que vocês percebam as diferenças, né, compreendam as diferenças entre os 3 tipos de educação, né, a formal, a informal e a não formal. Nós vamos focalizar a educação não formal, né, nessa unidade e as formas pelas quais elas têm se constituído na educação aqui no Brasil, né? Então, tem 3 textos lá para vocês lerem, espero que vocês leiam na íntegra, né? Eu acho muito legal quando vocês vão fazendo as anotações no caderno e vão fazendo essas sínteses, aí isso ajuda bastante a gente a aprender, tá? Então, para eu falar de educação, né, primeiro eu vou partir da própria LDB, que regulamenta a educação no Brasil, né? E ela traz uma frase que é no artigo 1º dela, né? Primeiro artigo dela, ela caracteriza o que é a educação, né? E a educação, que está escrito na LDB, ele é um processo amplo, né, que se desenvolve na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, em movimentos sociais e organizações da sociedade civil e também nas manifestações culturais. Nessa pequena frase que está lá na LDB, né, ela vai caracterizar os 3 tipos de educação, né? Então, quando a gente diz que a educação, né, que todos nós somos educadores, né, a gente está querendo dizer que na família, desde criança, quando a gente tem criança, quando a gente tem adolescentes, você está o tempo todo orientando, educando. E essa educação, ela se dá normalmente com pessoas mais experientes, né? E que tem alguma coisa que a gente aprende com elas. A gente aprende a forma de falar, a gente aprende os costumes, a gente aprende os valores, né? Todo esse aprendizado. Então, nesse sentido, todos nós somos educadores, né? Então, eu trouxe uma frase do Cortella aqui também no cantinho, né? Porque eu acho que é muito importante também, né? Educação não é sinônimo de escola, né? Porque a escola, ela trabalha com a educação, mas a educação, ela vai muito além da escola, né? A escola é um dos territórios educativos, né? Então, existem vários territórios, né? E esmiuçando um pouquinho aquilo que o artigo 1º da LDB fala, né? Então, quando ela diz lá, na vida familiar, na convivência humana e no trabalho, ela está falando da educação informal, que são esses espaços de sociabilidade, né? A primeira socialização do sujeito ocorre na família, né? E depois ele tem uma segunda socialização, que aí já é num espaço formal, ou também chamado de educação escolar, né? E o terceiro, né, que são os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil ou as manifestações culturais, que são também territórios educativos considerados educação não formal ou também chamados de educação não escolar, né? Então, os sujeitos que trabalham nas instituições de ensino e pesquisa, como no caso das universidades, dos institutos federais, né? E nas escolas de educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, são professores, né? Professor é uma profissão, igual vocês estão se preparando para ter uma profissão de pedagogos, né? Igual a minha, também sou pedagoga, professora. E nós somos educadores? Somos. Mas educador é aquele termo amplo.
a minha profissão é ser professora, né? A gente se forma para ser professor porque isso tem um currículo específico, tem uma organização específica, tem um conhecimento específico. Nós aprendemos uma profissão, né? E a gente trabalha na educação formal, mas podemos também trabalhar na educação não formal, através daquilo que também a gente vai ver, que é o educador social, né? Através dessa função do educador social, né? E na informalidade, todos nós podemos ser educadores ou deseducadores, né? Conforme as situações. O Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, um teórico também que discute bastante várias questões da sociologia, da filosofia, e ele foi orientando do Paulo Freire, grande amigo do Paulo Freire também, né? E o Cortella, ele também tem, assim como o Paulo Freire, né, que é um dos considerados um dos teóricos mais importantes em relação à educação não formal, né, porque ele começou na década de 60, né, a organização dos movimentos sociais, né, aqueles movimentos sociais que se deram também a partir da Igreja Católica, né, os movimentos eclesiais de base e outros movimentos que foram importantes naquela época, né, em prol da alfabetização, né, porque nós tínhamos uma população de mais de 50% de analfabetos, né? Então, naquela época, a questão da alfabetização tomou conta, né? Ganhou espaço, por assim dizer, nos movimentos sociais realizados pela sociedade civil ou por instituições religiosas e etc. e tal. E ele fala que a educação formal, né, que ele está dizendo, que ela é um conceito que precisa ser identificado com E maiúsculo, porque é uma educação que ela visa fazer uma transformação muito grande na cidadania, né? Ela não pode ser considerada uma educação que é somente para socorrer vulnerabilidades sociais, né? Ela é uma educação que também visa formar o sujeito político, o cidadão atuante, né? Na linha também de Paulo Freire, né? E essa educação não formal, né? Ela tem algumas características interessantes e ela se refere também a essa transmissão de conhecimentos fora dos contextos institucionais. Quer dizer, ela tem uma intencionalidade, né? Então, assim como a educação formal, né, que é diferente da educação informal, que não tem uma intencionalidade. Ela pode até ter, mas ela não tem um planejamento, uma organização, uma sequência de conhecimentos a serem repassados. Ela se dá na experiência do dia a dia que você tem com seu pai, com sua mãe, com seus coleguinhas e tudo mais, que é diferente da educação planejada, organizada, né? A educação não formal, ela também pode ser planejada, organizada, né? E ela a forma como ela se dá é que é diferente da educação formal, né? Porque ela não segue os regulamentos do Estado, né? Ela não segue uma normativa, ela não segue a LDB, ela não tem que seguir nada disso. Ela é construída a partir das necessidades, dos desejos, dos anseios de uma população específica, de um grupo social, de uma comunidade, né, que quer aprender alguma coisa, e aí esse conhecimento, esse currículo, ele vai ser construído a partir desses anseios dessa população. E ela tem esse objetivo, né, no alinhamento aí das ideias de Paulo Freire, de promover uma educação cidadã, participativa, emancipatória, né, de favorecer o despertar nos sujeitos dessa consciência de cidadania, né? E ela está muito comprometida com os problemas sociais, né? E a sua ação gera impactos positivos, vocês vão ver vários exemplos, né? Principalmente em realidades onde os sujeitos têm muita falta, muita carência, né? E que a sociedade tem desequilíbrios e desigualdades muito grandes, né? Então, eles também estão ligados a processos de autoaprendizagem, né? E ao mesmo tempo que você aprende,
você também ensina, porque a aprendizagem é coletiva, né? A gente pode dizer que a gente tem uma inteligência coletiva. Várias pessoas aprendendo juntas, elas aprendem muito mais do que uma pessoa aprendendo sozinha, né? Porque você, com o aprendizado do outro, através do diálogo, da mediação, desse conhecimento que o outro adquire, você também incorpora novos conhecimentos aos seus, né? Então, essa educação não formal, né, ela está muito envolvida com a questão da reflexão, né? É o sujeito refletir sobre o contexto que ele vive, sobre as próprias situações de aprendizagem, né? E ela também é mais difusa, menos burocrática, menos hierárquica, né? O professor não é aquele único que sabe, né? Nessa educação não formal, é um grupo que se educa, né? Que constrói esse currículo e que tem um mediador desse conhecimento ali, né? Os programas também podem ter duração variável, né? Porque pode demorar uma semana, um mês, né? Depende daquilo que se quer aprender, né? A duração desses programas. E a categoria espaço e tempo são também muito flexíveis, né? Porque o espaço pode ser em qualquer lugar, né? Ele pode ocorrer na casa de alguém, ele pode ocorrer, se ela for institucionalizada de alguma forma, ela vai ocorrer num espaço dessa instituição. Se ela não for, ela pode ocorrer no parque, na casa, no quintal, numa garagem, né, em vários outros lugares aí. E a categoria tempo também é muito flexível, porque ela vai ser organizada de acordo com a disponibilidade das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, ela não tem horário exato, fixo para começar ou para terminar, e nem dia pré-programado, né? Ela vai ser construída nessa concepção de educação que não é tão formalizada, nem hierárquica, nem burocrática, né? Ela tem, então, essas características, né, de ter um caráter voluntário. Então, os sujeitos que estão nessa educação não formal, como, por exemplo, cursinhos que são preparatórios, específicos para a comunidade negra, ou para comunidades indígenas, professores que se dispõem a trabalhar com preparatórios para Olimpíadas, fora da escola, fora do currículo escolar, né? E que dispõe do seu tempo, né, para poder ajudar na aprendizagem de alunos que estão com interesses e que precisam de mais apoio para poder atingi-los, né? Ela também é um componente muito importante na socialização, né? Porque é um grupo que está interagindo e que se enxerga como membro daquele grupo, né? Tem aquela coisa do pertencimento também, porque normalmente elas estão muito ligadas a uma comunidade, né? A educação não formal, elas está muito ligada àquela comunidade, aquele grupo social, né? Então, promove a solidariedade dentro daquele grupo, visa o desenvolvimento das pessoas e do local, né, e do entorno onde ela está. Tem uma preocupação com a questão da mudança e da transformação social, né? Quer dizer, transformar aquele lugar através da educação, né? Ela, como eu já disse, é pouco formalizada e hierárquica, favorece a participação, proporciona investigação em projetos de desenvolvimento, né, daquela comunidade. Então, algumas formas de educação não formal que visam o empreendedorismo local, ou alguma modificação naquele bairro, né, no projeto arquitetônico do bairro, que vai favorecer mais as interações, no tipo uma quadra, uma praça, né, restaurar uma praça, modificar um ambiente, alguma coisa assim. Então, ela promove também essa participação descentralizada, né? Então, a gente vai ver um pouquinho quais são esses espaços que são formais. Eles podem ser instituições locais, que são instituições, como é o caso dos museus, os centros o CDCC, né, que são os Centros de Desenvolvimento de Ciência e Cultura, os parques ecológicos, botânicos, planetários, aquários, né, entram tanto aí. E pode ser não instituições, que são ambientes naturais, né, ou urbanos, que é possível adotar algumas práticas educativas, como, por exemplo, as pistas de skate,
as pistas de corrida de bicicleta, né? As praças, os teatros, os cinemas, né? Praias e etc. e tal, que também os campos de futebol, né? Que são locais que não são instituições, né? Mas que também servem para se promover a educação não formal. Uma coisa importante em relação à educação não formal é a entrada do terceiro setor, né? Esse terceiro setor, ele tem algumas características bem fortes, a gente vai ver aqui, né? E ele é um setor extremamente em desenvolvimento já, né? Muito desenvolvido e em desenvolvimento bastante grande aqui no Brasil, né? Então, ele nasce vinculado à Igreja Católica, como eu falei para vocês, promovendo ações filantrópicas, né? Que se deram no campo da saúde e da educação e também da assistência social, né? No século XIX, né, surgem essas associações civis secularizadas, que aí são desligadas da igreja, né, que são os sindicatos, né, ligados mais aos operários, né, as associações de profissionais, né, então associação de professores, por exemplo, as associações étnicas, né, de grupos específicos de indígenas, de negros, de gays, de mulheres, vários grupos que vão surgindo, né, e que vão buscando, de alguma forma, visibilidade e ações que vão beneficiar aquele grupo, né? Uma luta pelos seus direitos, né, a inclusão, maior visibilidade deles perante a sociedade, né? Entre os anos 30 e 60, nós temos uma tendência a um centralismo estatal, né? Então, é a época aí da ditadura de Getúlio Vargas, né? E logo depois, né, quando termina, 1936, quando termina esse período da ditadura, há uma tendência ao aparecimento dos sindicatos corporativistas vinculados ao Estado, né? Então, o Estado arrecada os recursos e distribui para os sindicatos, né? E entre a década de 60 e o final dos anos 80, surgem as ações civis pela luta democrática e por melhorias sociais. Então, principalmente, né, nesse período antes do regime militar, né, na década de 60, e depois no finalzinho da década de 80, quando o regime militar ele já está arrefecendo, e aí entram os movimentos em favor da democracia, da participação popular, né, as conferências nacionais, as assembleias e tudo mais que vão surgindo no final da década de 80 e aí vão se tornando, nesse período, né, no início também da década de 80, bastante fortes aqui no Brasil, né? Essas lutas democráticas, né, elas surgem também sempre em momentos de crise, né? Então, recessão, né, épocas de extrema recessão, inflação alta, e aí você tem um grande contingente populacional que precisa de atenção e cuidados e que o Estado não dá conta, né? Então, aí entram essas instituições do terceiro setor para, de alguma forma, proteger, né, fazer esse sistema de proteção. A crise ambiental, né, que também tem provocado catástrofes, calamidades, deixado populações e territórios, né, sem condições de moradia, né, o aumento do acesso à informação, que trouxe uma desigualdade enorme também entre as pessoas, né, porque algumas com muito acesso, outras com muito pouco acesso, né, e aí você também, o terceiro setor entra criando essas formas de acesso à informação para populações que estão mais desconectadas, né? A gente viu agora na pandemia como isso ainda é forte, né? Como a gente fala que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, mas não é verdade, né? A gente viu na pandemia o quanto as pessoas, principalmente os alunos, ficaram fora, né, dos processos de escolarização, justamente por falta do acesso à internet, à informação, uma internet rápida, eficiente e tudo mais, né? E também o surgimento de uma classe média urbana
né, que é mais politizada e que luta mais pelas condições de melhoria e de qualidade de vida, né? E aí eu trouxe um dado interessante aqui para vocês, que é um dado de 2005, é um dado mais antigo, mas eu achei ele muito relevante para a gente, para mostrar para vocês. Só para vocês compreenderem a importância desse terceiro setor, né? Campinas, que é um município próximo aqui, né, no estado de São Paulo, ele tinha, né, em 2005, 1.640 fundações privadas e associações sem fins lucrativos, que são caracterizadas como terceiro setor. Esse terceiro setor empregava quase 24 mil pessoas, pagando salários que totalizavam quase 400 milhões de reais. Então, vejam a importância, inclusive, financeira, né, econômica, desse terceiro setor, né? Essas entidades, né, elas respondiam por quase 50% das 3.000 e quase 400 organizações não governamentais instaladas na região metropolitana de Campinas, que abrange também outros municípios, né? Mas então vejam a quantidade no Campinas, que é considerado por muitos como um município rico. Entretanto, ele tem bolsões de pobreza muito grande, bolsões de carências, de falta de estrutura, de infraestrutura, de muitas necessidades, que faz com que esse local, né, seja alvo de instituições do terceiro setor, né? E aí eu trouxe algumas coisas também aqui interessantes, que é para vocês pesquisarem, tá? Então, procurem saber o que é o MOCIP, né? Que aí a gente pode estar conversando com isso numa aula em que seja síncrona, né? O que faz uma entidade, o que é e o que ela faz, né? Uma entidade beneficente, o que são e o que fazem os institutos e fundações, e o que são o que fazem as organizações não governamentais, e se na sua cidade tem instituições que atuam no terceiro setor, né? Quais são e o que elas fazem. Então, procurem responder isso no seu caderno, tá? Buscando informações sobre quais instituições que tem na sociedade, que tem essas características, ou é um MOCIP, ou é uma entidade beneficente, ou é um instituto, ou uma fundação, ou é uma organização não governamental, tá? Que aí vocês vão estar entendendo melhor o que é esse terceiro setor, a partir da realidade onde vocês vivem. Aqui eu coloquei os vídeos que eu falei para vocês no início, da Maria da Glória Gon, e está dividido em 6 blocos, não se assustem, são vídeos curtinhos, pequenininhos, mas que ela traz conceitos e complementações muito importantes sobre essa questão do associativismo, tá? No primeiro videozinho, inclusive, ela traz um novo conceito de democracia, que eu também não tinha ouvido falar ainda, que é a democracia analógica. Assistam lá para vocês verem o que é, tá? E aí, nos demais, também tem coisas bastante importantes, né? Ela vai trazendo as formas de organização da sociedade civil, né? Ela vai falar das redes sociais, né? Que é uma forma que está muito em voga hoje em dia, a organização da sociedade civil através de redes sociais, e a gente tem visto o tanto que essas organizações, através de redes sociais, têm feito manifestações, barulho, ruídos, né, que tem repercutido socialmente, né? Vai trazer também a questão das ouvidorias, que também é um importante instrumento aí, né, de participação e de democratização, né? Vai trazer os desafios, né, dessa participação no mundo atual, alguns exemplos dessas dificuldades e as leis existentes no campo dessa participação social, e ela fecha com um videozinho curtinho também falando sobre as conclusões e desafios. Então, assistam os videozinhos da Maria Glória Gon, que estão disponibilizados nesses links, que vocês vão gostar bastante. Trouxe para vocês novamente o Mário Sérgio Cortella, né, dizendo que educação não é sinônimo de escola, dado que esta é parte daquela, e tudo que se expande para além da formalização escolar é território educativo. Foi aquele pequenininho que eu coloquei lá no começo. Por isso, na construção da cidadania, as educações
formal e não formal, que forem eticamente comprometidas, repartem práticas que são a miúde diferenciadas, com frequência em espaços não idênticos, com caminhos que nem sempre se entrecruzam, mas com um objetivo comum. Né? E esse objetivo é o de educar, é de levar mais conhecimento, é de levar a participação para as pessoas. E aqui o nosso querido Paulo Freire, que trabalhou muito com esses movimentos sociais, né? Inclusive o projeto de alfabetização de Paulo Freire, que foi premiado, ele trabalha com os temas geradores, com círculos de conversa, são metodologias que são utilizadas na educação não formal. Né? Então, o Paulo Freire, ele é um inspirador, né, da forma como essa educação não formal ela tem se realizado. Né? E ele fala que não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Né? Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender, né? E aqui as nossas referências e as complementares que eu utilizei para estar trabalhando com vocês e as imagens utilizadas. Então, eu espero que vocês possam rever aí essa apresentação, ela está disponível lá para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda apresentação, e que também já está lá disponível no site, né? E que vai falar um pouquinho sobre a questão do educador social, né? O educador social, né? Ele é uma das funções que o pedagogo pode assumir, né? Trabalhar em instituições do terceiro setor, fazendo projetos, trabalhando com comunidades específicas, né? E ele sempre vai partir, né, na realização desses projetos justamente dos desejos e dos anseios da população. Né? Ele pode trabalhar com crianças na alfabetização, em atividades que sejam interessantes para elas, dança, música, teatro, né? Com jovens, né, também nessas atividades, ou em preparação para informática, leitura, interpretação de textos e outras coisas mais, e também com adultos e idosos, né, naquilo que for do interesse deles, né. Isso vai ajudar muito nessa formação, né, das identidades desse local, dessa comunidade com a qual ele está inserido, e esse tipo de educação não formal não pode ser confundida com atividades extracurriculares, tá? Que a escola promove. São diferentes, né? Ela até pode conversar com essas atividades extraescolares. A educação não formal, ela pode também estar associada à educação formal, o que seria desejável, né? Inclusive, mas não necessariamente ela está, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho o trabalho desse educador social, né? Então, ele vai trabalhar na educação não formal e exige uma atitude política desse educador perante a realidade, né? Um posicionamento dele de político no sentido de ação, né? Todos nós somos seres de ação, por isso que nós somos políticos. Todos nós somos capazes de projetar e por isso mesmo, né, projetar mudanças, projetar transformações a partir da nossa ação, e por isso nós somos seres políticos, né? O trabalho dele também pressupõe que os grupos dominados não são passivos, né? E sim capazes de engendrar reações aos processos de dominação, criando espaços de resistência inteligente. Então, é preciso que ele creia que os sujeitos com os quais ele vai trabalhar são capazes, tem um significado aquela experiência educacional para eles, né, de educação não formal, né? E também que ele negue esse determinismo que essa visão histórica nos dá de que a pessoa nasceu naquela situação e que é impossível mudar a situação dela, né? É preciso que ele pressuponha a constatação de que os grupos dominados não são passivos, que eles são grupos que podem também trabalhar em benefício próprio, em benefício da comunidade, né? Não são
a educação não formal não visa beneficiar um sujeito em específico, ela visa trabalhar com a comunidade, né, com um grupo social dado, né? E é importante que ele também, né, trabalhe com propostas socioeducativas que dinamizem o processo reflexivo e participativo do sujeito. Quando a gente fala em aprendizagem, né, nós temos duas visões de aprendizagem. A aprendizagem como um processo mecânico, né, como foi pensado pela pedagogia tradicional, que é um resultado que pode ser medido, que pode ser verificado, né, e que tem um sujeito passivo ali. E a aprendizagem como um processo que é reflexivo, né, que exige essa capacidade reflexiva, a reflexividade, e que também exige a participação, né? E nesse tipo de situação, nesse tipo de aprendizagem, o educador social tem que levar em conta o contexto. E as situações de aprendizagem têm um papel importante, né? As duas coisas, o contexto dos sujeitos e as situações que são criadas para que essa aprendizagem ocorra, né? E aí, mais uma vez, Paulo Freire dizendo que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, é dar sentido a essa prática de aprender, a dar sentido a essa prática de ensinar. Quando aquela aprendizagem tem um significado, ela tem um sentido, ela é muito mais eficaz, né? Ela permanece, né? Ela fica na nossa memória, ela permanece na nossa experiência, né? A gente não esquece dela. E mais uma vez o Cortella, na construção da cidadania, as educações formal e não formal que forem eticamente comprometidas repartem práticas que são a miúde diferenciadas, com frequência em espaços não idênticos, com caminhos que nem sempre se entrecruzam, mas com um objetivo comum. Então, relembrando a frase do Mário Sérgio Cortella, que eu tanto gosto. E aqui, para vocês pensarem um pouquinho, né, e sobre a realidade de vocês e sobre a cidade, a comunidade, né, e também sobre o que a gente viu, respondam no seu caderno. Você conhece o trabalho de algum educador social? Na sua perspectiva, qual a importância do trabalho do educador social? Na sua cidade, você já identificou alguns espaços de educação não formal, que foi aquela pergunta que eu fiz na apresentação anterior? E na sua perspectiva, qual que é a importância desses espaços de educação não formal, né? Como é que eles podem ser ressignificados também para que eles de fato cumpram essa missão a qual esses espaços de educação não formal podem ser destinados a essa educação participativa, democrática, emancipatória, cidadã. E, para finalizar, eu trouxe para vocês alguns exemplos de projetos sociais que têm esse viés da articulação comunitária em prol da educação não formal. Todos eles têm um link, né? Tem um endereço, né, que eu espero que vocês copiem, coloquem no browser para vocês verem os que vão atrair mais vocês e verificarem melhor como é que é essa educação não formal. Eu trouxe aqui duas frases da Rita Amaral, que ela escreve também no livro que está disponível na internet, que é do Itaú Cultural, que tem algumas ações também nessa linha da educação não formal, né? E ela diz assim: embora o homem seja biologicamente igual em todo o mundo, o comportamento e os valores humanos diferem de acordo com cada cultura e até mesmo entre grupos de indivíduos numa mesma cultura. É preciso ter sempre em vista que a identidade cultural é um momento da consciência social, contemporânea e manifesta, mas transitória e em constante transformação, né? Então, essa identidade cultural, né, que é o que o educador social precisa
conhecer primeiro, antes de fazer o seu projeto socioeducativo, né, para que ele possa transformar também aquela realidade na qual ele está com esse projeto cultural, socioeducacional, né? Então, existem muitos espaços de ciência e cultura aqui no Brasil, né? São inúmeros. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, né? E esses espaços de ciência e cultura são espaços educativos ou territórios educativos como na fala de Cortella, né? E que tem divulgado, né? Tem vários termos que eu coloquei que têm sido utilizados, tem divulgado a alfabetização científica, o letramento científico, a divulgação científica, a comunicação científica, a popularização da ciência e também outro termo utilizado que é a cultura científica. Isso para as pessoas pararem de acreditar que a Terra é plana, que remédio que mata vermes vai matar vírus, e etc. e tal, como a gente tem visto ultimamente, né? Algumas crenças aí que fogem completamente dos conhecimentos que nós já temos acumulados sobre o funcionamento da natureza, do mundo natural e etc. e tal, né? Os objetivos desses espaços, né, de ciência e cultura, também chamados de Centros de Divulgação da Ciência e da Cultura, né, o CDCC, eles têm o objetivo de aumentar a consciência sobre o papel e a importância da ciência na sociedade, né? Nós somos uma sociedade desenvolvida porque a ciência nos proporcionou esse desenvolvimento, né? Proporcionar experiências educativas para que os usuários compreendam princípios científicos e tecnológicos, né? E despertar o interesse pela ciência e pela tecnologia que sirva de estímulo para aproximações posteriores, né? Para que esses alunos, para que essas pessoas interajam nesses ambientes e depois elas queiram voltar, queiram aprender mais sobre aquilo, né? Que desperte a curiosidade, né? Então, eles contribuem muito para os debates, né, sobre o que é ciência, o que são os cientistas, como que a pesquisa científica é realizada, o que é o método científico, como que a ciência é divulgada, quem financia a ciência no país e quais são os principais interesses políticos e econômicos na pesquisa científica. Então, traz também essa questão importante aí dos interesses, né, que estão por trás também do terceiro setor, né, que também o terceiro setor, de certa forma, tem influenciado em muitas políticas públicas também, tem uma ação muito voltada para políticas públicas educacionais, por exemplo, né? Dentro do terceiro setor, a gente tem o Todos pela Educação, a gente tem o Instituto Lehman, a gente tem o Instituto Ayrton Senna, Itaú Cultural, a gente tem vários institutos aí que estão influenciando nas políticas públicas voltadas para a educação, ao mesmo tempo que fazem também um trabalho paralelo à educação estatal. E até de redefinição do papel do Estado, né? Quer dizer, o Estado tem deixado espaço para que o terceiro setor esteja entrando naquilo que era do seu domínio, né? Então, a escola, né, é nítida essa aproximação da escola e do professor desses locais, né, que são chamados de centros, porque os professores também levam, quando tem na localidade, ou quando tem formas de transportar os alunos, a museus, planetários, zoológicos, né, que são espaços não formais, né, ou então núcleos de divulgação científica, como vários que a gente tem que são específicos de física, fugiu o nome agora, mas a gente tem aqui perto um centro de ciência também, que tem vários experimentos que os alunos passam por lá, e eles vão vendo a física acontecer, né, de uma maneira muito interessante, tá? Então, eles são aliados das escolas e também da mídia na formação da cultura científica brasileira, né? E aqui, então, estão alguns para vocês verem. Aqui pertinho da gente tem a Casa de Portinari, em Brodowski, né, no estado de São Paulo, ali perto da região de Batatais, que oferece atividades educativo-culturais também,
que tem curso de ateliê para os visitantes, monitoria que é oferecida às escolas, e tem ações inclusivas para os deficientes visuais, além de mostrar todo o trabalho, a importância do artista Portinari, né, na cultura brasileira, né? Tem bibliotecas e museus virtuais, tem muitos, tá? Muitos mesmo, que que os alunos podem navegar por esses museus, não só aqui no Brasil, tem museus internacionais, né? Museu do Louvre, Museu do Egito, que você pode entrar nesses museus virtualmente também e ter acesso àquele acervo cultural que tem lá. Então, tem muitas coisas interessantes, várias, aqui tem um site que vocês vão ver lá, vários museus, né, os principais museus estrangeiros também, que tem informações também sobre os projetos que eles desenvolvem, o jornalismo científico e tudo mais. Esse daqui é um site da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências também, que disponibiliza aqui no Brasil, onde que você vai encontrar endereços virtuais e informações específicas, né? E tem um catálogo lá também, que vocês podem baixar esse catálogo, que é muito legal, que traz todas esses lugares do Brasil, por região, por cidade, né? O que é oferecido para que seja apropriado pela população. O Instituto Butantan tem uma série de visitas que podem ser feitas tanto presenciais, com agendamento ou sem agendamento, né? E lá ele tem museu biológico, museu de microbiologia, museu histórico, museu Emílio Ribas, o macacário, o serpentário, reptilário, tem o borboletário, tem o parque, tem o centro de divulgação da ciência e etc. e tal. Então, são espaços dentro do Instituto Butantan que ele disponibiliza justamente para fazer essa educação não formal da população. A mesma coisa, aqui nós temos a Fiocruz, que também tem esse objetivo de divulgação científica, né? Que é divulgar informações sobre a saúde, a ciência, a tecnologia, né? De maneira com que as pessoas percebam o impacto que a ciência tem na vida delas, né? Aqui tem também, né, o outro da Fiocruz, que é esse Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia, que é o chamado OMCCIT, né? Que também compartilha conhecimentos e saberes, né, sobre a divulgação da ciência em espaços não formais e busca identificar esses processos e contextos, né, que promovem esses museus para variados segmentos sociais. Tá? Aqui tem um clube do explorador Mirim também, que oferece exposição, filmes, jogos, sites e experiências para um público mais infantil. Aqui é da USP, o CDCC da USP, né, que também tem a experimentoteca e tem várias outras coisas lá. A experimentoteca, eles disponibilizam kits para as escolas levarem esses kits para fazer experiências nas salas de aula, né? E eles disponibilizam vários de física, biologia, química, que é para as escolas públicas terem acesso a esse material também e promoverem experiências concretas, né, para os alunos da rede pública. Tá? Aqui alguns grupos culturais, né, que visam promover a cultura, desenvolver a cultura daquela região, que no caso aqui é o Afro Reggae, que também, além dele trabalhar no Rio de Janeiro, né, numa determinada favela, ele já foi se expandindo para outras 5 favelas do Rio de Janeiro. Né? Eles fazem um trabalho fantástico também, lançam um jornal, né, foi lançado um jornalzinho número 0, junto com o grupo cultural, né? E ele trabalha com o reggae, né? Ritmo de blocos afro e o hip hop, né? E ele também desenvolve uma série de projetos sociais, oficinas de música, dança, circo, teatro, capoeira, nas favelas onde eles estão desenvolvendo esse projeto, né? Essa companhia étnica de dança também tem um videozinho que está no YouTube que chama Étnica Inca de Quê? E ela
também está no Rio de Janeiro, já tem 17 anos de existência e trabalha também com comunidades de favelas, né? Levando teatro, dança, né, para essa população fazer parte. Ela investe também nessa proporcionando, né, ela proporciona a essas comunidades, principalmente negro-brasileiras, né, a esses legados artísticos de diferentes povos e épocas. Dê uma assistida no vídeo, que é bem legal também. E tem outros, sem ser esse que eu coloquei aqui, tem outros lá dessa companhia étnica de dança. Tá? Tem também o grupo de teatro Nós no Morro, né, que também desenvolve um trabalho interessante. Temos também o Observatório de Favelas, temos também a Casa do Zezinho, né, que também é um espaço de desenvolvimento de crianças que estão e jovens em situação de alta vulnerabilidade social, né, então eles atendem a essa população. O SEDECA, né, que também ele visa trabalhar em favor dos direitos da criança e do adolescente, né, onde o poder público não chega, o SEDECA do Ceará vai estar lá, né? Aqui nós temos o CDHS, que também visa formar a participação social e a prática política. Entrem lá para vocês verem que interessante que é. O Cubo Itaú, né, que trabalha com a questão do empreendedorismo tecnológico, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina, né, promovendo cursos, vários cursos e capacitações. O grupo Afronagemolê, né, não sei se é Nague ou Nagemolê que fala, eu coloquei alguns videozinhos aí para vocês verem o trabalho deles também. E, para finalizar, Paulo Freire também, né? Todos nós sabemos alguma coisa, ignoramos, por isso aprendemos sempre. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão. Eu recomendo para vocês a leitura de Paulo Freire, principalmente essas obras, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, e tem um outro também que é o Educar para a Paz, que está colocado aqui, né? E nesse livro, que chama Visões Singulares, Conversas Plurais, tem vários textos que eu usei algumas coisas deles para fazer essas apresentações também, que é do Itaú Cultural, né, que trabalha também com a questão do terceiro setor. Ele faz parte do terceiro setor e trabalha com a educação não formal. Tá? Bom, eu espero ter contribuído aí para que vocês compreendam um pouquinho todas essas questões que foram colocadas. Estou à disposição para tirar dúvidas através do nosso fórum e na semana que vem teremos novos assuntos, tá? Um abraço para vocês e até mais.